O pessoal aí que está vendo a gente, ouvindo a gente fora aí, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. E já que estão ouvindo, eu ia perguntar se o som está bom. Tá? Então, agradeço a todos aí, tá, presentes. Vamos dar início aqui à banca de defesa do candidato Daniel Moraes. O candidato Daniel Moraes aqui é meu orientador, o professor Flávio Vidal. A banca composta dos professores Camilo Dorea e o Marota, né? É o Marcelo Marota, né? Tem que falar o nome dele, que eu só chamo ele de Marota pelo sobrenome. Tá? Daniel, essa banca ela é composta de 3 etapas. Tá? A primeira etapa é a sua apresentação. Tá? Então, você vai ter aí entre 25 a 30 minutos para apresentar todo o trabalho. Tá? Depois, a gente passa para a segunda etapa, que é a arguição da banca. A terceira etapa e última é a arguição do público, que é uma banca pública, aberta ao público. Tá certo? E, por último, a banca se reúne para deliberar. Tá bom? Tudo ok aí? Tudo prontinho? Então tá bom. Então agora a palavra está com você aí. Show. Tá? Pode começar. Bom dia. Primeiramente, agradecer a presença de todos, a presença de todo mundo aqui que está remotamente. Bom, antes de dar início aqui à minha apresentação do meu projeto, eu queria falar um pouco sobre o título e ressaltar o significado de algumas palavras-chave aqui para conduzir os senhores para um melhor entendimento da minha apresentação, para uma melhor proposta do meu projeto. Bom, o meu projeto consiste basicamente em uma análise dos efeitos das degradações em um sistema de reconhecimento facial baseado em aprendizado profundo. E esse termo, aprendizado profundo, ele tem bastante impacto nesse estudo. E aí eu vou fazer uma breve explicação para quem não sabe o que é aprendizado profundo, porque eu acho que esse breve entendimento vai facilitar no decorrer da apresentação. Aprendizado profundo basicamente um estudo dentro da área de inteligência artificial que ele simula o funcionamento do cérebro humano. E aí, como no cérebro humano, dentro do aprendizado profundo, é como uma máquina que tem vários circuitos elétricos, várias sinapses que a gente chama de redes neurais. E a finalidade disso é aprender algo. Basicamente isso, aprendizado profundo é uma máquina que aprende algo. E esse algo, no contexto do meu projeto, é o reconhecimento facial. Certo. O reconhecimento facial é uma tecnologia hoje bastante utilizada em várias áreas, em vários campos, como o desbloqueio de celulares, como reconhecimento e reconstruções faciais em filmes, em várias outras aplicações. E aí, no contexto do meu projeto, ela está contextualizada no contexto da criminalística. Então, hoje, o reconhecimento facial é uma tecnologia bastante utilizada na criminalística para a solução de crimes, para a identificação de sujeitos. Por exemplo, é bastante utilizada em aeroportos para mapeamento de atividades criminosas. Então, é uma tecnologia que vem ganhando bastante espaço, trazendo bastante facilidade e lutando contra algumas atividades criminosas, né? E aí, por que disso, né? Por que eu estou comentando e por que eu estou trazendo a tecnologia de reconhecimento facial no contexto da criminalística? Porque ela incorpora a motivação do meu estudo. Por que eu iniciei com esse projeto? Bom, na prática, a tecnologia de reconhecimento facial, na maioria das vezes, quando um perito recebe a imagem no laboratório, muitas das vezes essas imagens elas são de baixas qualidades, são imagens de câmeras de segurança, e na maior parte das vezes essas imagens têm ruídos, são de baixa qualidade. E aí entra a motivação do meu estudo. Aquela palavrinha degradação entra aí. Então, basicamente, a ideia do meu projeto é pegar imagens e degradar ela para que ela se aproxime na vida real, no mundo real, no dia a dia de um perito criminal. Então, explanando um pouco mais sobre... Antes de falar sobre a degradação, talvez o entendimento, a proposta agora fique clara. Então, portanto, a proposta do meu projeto é analisar esses efeitos dessas degradações, como elas impactam esse sistema de reconhecimento facial no contexto de aprendizado profundo. Sistemas baseados em aprendizado profundo. Como que essas degradações impactam, né? E agora sim, explanando um pouco sobre essas degradações, só para frisar e ressaltar a
o impacto delas. Bom, aqui, por exemplo, a gente tem um borramento gaussiano, e essa degradação, basicamente, partindo da imagem original, o intuito no projeto é degradar a imagem para que ela chegue naquele estado, que é basicamente o estado do mundo ideal. Como que esse sistema vai se comportar reconhecendo imagens assim? Então, numa situação, por exemplo, como essa, de detectar o sujeito longe, muitas das vezes a gente tem que dar o zoom, identificar faces do sujeito, e isso dificulta o sistema de reconhecimento facial. E a ideia de trazer técnicas de degradações, elas proporcionam, né? E a ideia do meu projeto de quantificar esses valores é aproximar essas imagens original do mundo real e trazer valores, atribuir valores a isso. Então, aqui, no meu projeto, eu uni 8 degradações, as principais degradações, e aí essas degradações, elas se aproximam, basicamente, de vários contextos. Por exemplo, o redimensionado é uma degradação que ela redimensiona a imagem para que ela fique bem pequena, e, por exemplo, no mundo real, às vezes você tem a imagem do sujeito bem pequena, porque ele fez uma atividade criminosa em algum chat, por exemplo, em algum bate-papo na UOL, e a imagem bem pequena do indivíduo. Por exemplo, no escurecimento é uma degradação que aproxima muito do real, porque às vezes você só tem a imagem do sujeito à noite. E como reconhecer essa face, como identificar essa face no cenário que a imagem está bem escura. O desfoque em movimento também é uma degradação que, às vezes, o indivíduo está em movimento, ele está passando, e aí você só tem essa imagem para identificar, reconhecer que é aquele sujeito. Brilho também, tem outras degradações bastante interessantes aqui, que eu projetei elas no meu projeto para atender essas necessidades. Ruído de sal e pimenta, compressão JPEG. Bom, mas beleza. Onde que essas degradações impactam no sistema de reconhecimento facial? Certo. Aqui é um pipeline padrão de reconhecimento facial e, basicamente, nesse estudo, as degradações elas impactam nessas duas etapas. Claro que, como se trata de uma etapa que uma depende da outra, então, se a gente tem um impacto muito significativo logo no estágio de detecção, isso vai prejudicar bastante toda a performance e a acurácia do sistema. E aí, mais na frente, nos resultados, talvez isso fique muito mais claro e traz à luz esses impactos que essas degradações provocam nesse sistema. Certo. Para o meu projeto, eu utilizei 8 dos principais modelos de reconhecimento facial, os mais o estado da arte da academia, e trouxe eles aqui no meu projeto, incluindo eles no sistema, para observar como que esses principais modelos que são bem quistos na academia se comportam frente a essas degradações. Então, eu utilizei os 8 principais modelos. Aqui tem o modelo da Google, da Facebook, outros modelos bastante utilizados em reconhecimento de pessoas em carros, por exemplo, em segurança. E, junto com esses modelos de reconhecimento, eu combinei com os modelos de detecção, nesse processo de reconhecimento facial no geral, que são o DLIB, o Retina Face e o MTCNN. Então, todo esse conjunto, esse arcabouço de tecnologias de reconhecimento baseado em aprendizado profundo, estão nesse contexto do meu projeto e foram utilizadas, e mais na frente a gente vai conseguir ver melhor o impacto delas no sistema. Certo, portanto, quais foram os objetivos, né? Então, aqui eu trouxe no meu texto, em formato de perguntas, os 4 principais objetivos do meu projeto. O primeiro objetivo é quais as degradações que mais afetam diretamente o sistema de reconhecimento facial. Quais aquelas degradações que eu listei, quais têm mais impacto? Como quantificar o impacto dessas degradações? Como para facilitar, né, trazer uma análise quantitativa dessas degradações. A terceira é qual a metodologia eu utilizei, como eu fiz, por onde eu comecei, se essa metodologia foi eficiente nesse meu projeto, se ela trouxe os resultados esperados. E a quarta é quais os efeitos negativos que as degradações provocam nesses estudos, nesse sistema. Certo. A começar pela metodologia. Bom, a primeira coisa que eu fiz lá no meu começo, há um ano atrás, iniciando os estudos, fazendo parte do grupo de reconhecimento facial do meu orientador, Flávio, as primeiras coisas que eu fiz foi fazer um levantamento bibliográfico das degradações.
E eu comecei a estudar a fundo, a nível de processamento de imagens, como que essas degradações se comportam a nível de pixels, como que as representações matemáticas delas, já com uma visão, já uma projeção de como eu vou desenvolver isso no código, como eu vou desenvolver isso no sistema. Em seguida, eu fiz o levantamento bibliográfico dos modelos de reconhecimento facial, baseados em aprendizado profundo. Quais são o estado da arte, quais são os mais utilizados em pesquisas semelhantes à minha. E o estudo das bases. Como se trata de um grupo de pesquisa, eu estudei outras bases que os meus colegas de pesquisa também utilizaram e vão utilizar. Então, fiz um levantamento, estudar base por base, ver como que ela se comporta, como que é a estrutura dela, quais os benefícios. Certo. Nessa segunda etapa foi o momento em que eu comecei a colocar a mão na massa e desenvolver, de fato, o código que vai pegar uma imagem, vai aplicar uma degradação nela, com níveis de intensidades diferentes, e para aí sim eu colocar, gerar uma base de imagens e colocar elas em um sistema para testar esse meu sistema, esse sistema de reconhecimento facial nesse contexto. Então, aqui, eu comecei a escrever, construir os códigos dessas degradações e como que eu vou colocar ela no sistema, como incluir esse sistema de reconhecimento facial nesse contexto. Após construir esse código, de fato, eu vendo como o código funciona, eu consegui estabelecer, de fato, qual vai ser a base utilizada. E, para o meu projeto, eu utilizei a LFW, é uma base de faces públicas, de figuras públicas, e ela apresenta várias vantagens, características que atendem às necessidades desse meu projeto, que mais à frente eu vou falar um pouco da importância, das características interessantes dessa base. Certo? Pegando todo esse sistema, colocando nessas bases de imagem, aqui foi um momento de geração mesmo das métricas, da geração dos resultados, como que esses resultados foram gerados. Então, lá, a gente pegou todo esse sistema, colocou nos servidores da UNB para rodar, afinal, foram várias bases, várias imagens nesse sistema, e extraindo as métricas desses sistemas com combinações de testes, que mais à frente, lá nos resultados, eu vou explicar como foi essa combinação. Mas, em suma, essa etapa foi a geração de métricas, que aí é onde a coisa acontece, o resultado bruto mesmo, matéria-prima mesmo, extrai desse estudo. E a última etapa, que foi, de fato, como são muitos dados, né, como eu agrupei esses dados, como eu agrupei esses resultados extraídos da melhor forma, para que sane as dúvidas levantadas, as questões levantadas inicialmente. Certo. Antes de falar um pouco dos resultados, eu queria comentar um pouco sobre a estrutura da LFW, quais as vantagens que ela trouxe para esse estudo, por que eu escolhi ela. Certo, nos resultados, só explicar um pouco a estrutura da LFW para facilitar o entendimento das combinações de testes. A LFW é uma estrutura com mais de 13 mil imagens, sendo que dessas 13 mil imagens são de 5.700 pessoas. E o interessante disso é que dessas 5.700 pessoas, 1.680 mais ou menos são pessoas com imagens diferentes da mesma pessoa, em situações diferentes. Então, a gente tem a imagem de um mesmo sujeito, só que em uma condição de baixa iluminação, por exemplo, um ângulo diferente. Essa característica da LFW trouxe enriquecimento nos resultados, e aí talvez isso fique mais claro nessas combinações dos testes. Certo? Na passagem para geração de métricas, a gente utilizou três testes, 3 combinações de testes. E a primeira combinação foi pegar uma imagem degradada e combinar e comparar elas com imagens degradadas, só que com intensidades até a intensidade máxima, com intensidades elevadas. Então, aqui é uma imagem degradada, mas com intensidade bastante baixa de degradação, e várias outras imagens, pessoas diferentes, comparando, mas com intensidades mais altas. O segundo teste é a combinação de uma imagem original, no seu estado original, com imagens degradadas,
mas em várias outras imagens, não sendo a mesma imagem, com intensidade máxima de degradação. E o terceiro teste é pegar uma imagem original, e esse teste é interessante porque, de fato, a gente isola bem e pode analisar a influência direta das intensidades da degradação. Então, aqui a gente comparou a imagem original com a mesma imagem original, mas essa mesma imagem com intensidades elevadas, uma a uma, de graus de intensidade. Então, a título de ilustração, aqui tem uma breve ilustração de como que foi feito esse esquema de passagem. E quando eu falo a combinação, é que ela é basicamente comparar uma imagem em seu estado original ou com uma intensidade bastante baixa, comparar com outras imagens que têm intensidades mais elevadas. Certo. E aí, do que extraiu de tudo isso? E, bom, para esse estudo, essas tabelas geradas nos testes têm um impacto bastante significativo na proposta do meu estudo, porque lá no começo, um dos peritos criminais envolvidos na pesquisa sentiu a necessidade no seu dia a dia de ter uma tabela gigante que mostrasse quais os modelos de reconhecimento facial mais afetam, mais influencia ou tem mais impacto com cada degradações diferente. Isso facilitaria uma contribuição para ele acessar e ver, bom, nesse contexto de imagem de ruído ou de escurecimento, qual degradação tem mais impacto, menos impacto? Mas, certo, falando dos resultados. Para o primeiro teste, a gente observou que o ArcFace e o VGGFace foram os modelos de reconhecimento facial que mais tiveram resultados menos significativos, uma queda de performance, mais notório com queda de performance, em que o ArcFace, por exemplo, o borramento gaussiano, ele teve bem baixo, o nível de acurácia, 0,3% de acurácia nesse sistema. Já o FaceNet, o OpenFace, foram os modelos de reconhecimento facial, que no contexto de piores casos, lembrando que aqui é uma análise dos piores casos, eles foram que obtiveram maior grau de acurácia no sistema geral, aproximando 99,6% de acurácia. Certo, e aí não só uma análise de tabela, mas uma análise das curvas, as curvas do melhor e do pior caso, conseguiram mostrar, de certa forma, o impacto que essas degradações provocam. Então, aqui, para o pior caso, por exemplo, a gente consegue observar umas anomalias, umas quedas. Conforme a degradação aqui vai aumentando, a gente consegue observar umas anomalias que acontecem na performance do sistema como geral. E aí, essa análise de dados vai seguir para os outros testes, e eu vou exemplificar, vou comentar com mais detalhe também. Bom, para o teste 2, a original versus a degradada, a gente obteve que o ruído gaussiano, né, ele, no reconhecimento facial da FaceNet, ele obteve o melhor desempenho. Já o VGGFace, mais uma vez, ele teve o pior desempenho, chegando a 50%, 58% do grau de acurácia, na degradação do ruído e sal e pimenta. Certo. Mais uma vez aqui, a gente consegue observar umas anomalias nos piores casos, uma queda, um momento de quebra em que o sistema já não conhece mais, já não consegue, se perde nos valores, não consegue mais reconhecer, aí ou ele queda muito, ou ele estagna nesse sistema. Certo. E para o teste 3, esse teste foi interessante porque aí, de fato, a gente viu umas anomalias, uns resultados bastante significativos na acurácia, na performance desse sistema. Bom, o FaceNet e o OpenFace foram os algoritmos de reconhecimento facial que teve menor performance, chegando, por exemplo, no FaceNet a 0% de acurácia no contexto da degradação de rendimento redimensionado, escurecimento e ruído sal e pimenta. O interessante aqui foi que, para as 3 degradações, o OpenFace obteve o mesmo resultado, bastante baixo. Já o VGGFace foi um sistema de reconhecimento facial nesse contexto que teve o maior grau de
maior performance, chegando a 89% nos modelos do Retina Face de detecção. Certo? Mais uma vez aqui ó, as curvas, e percebe-se que é o que se espera, né, num contexto de precisão, de recall, que é a estagnação dessas curvas, né? Ela não consegue, ela se perde nos resultados. O F-score, com uma anomalia bastante significativa, que vai mostrar esse grau de detecção de desempenho que se espera no contexto da performance dos resultados. Certo? Das conclusões desse meu projeto. E aí, lá no final, quando eu estava concluindo e analisando esses resultados... certo. Respondendo às perguntas, né, levantadas anteriormente. Bom, para a primeira pergunta, né, observando esses resultados, quais as degradações que mais impactaram, né? E aqui eu ranqueei as degradações que mais tiveram impacto significativo nesse contexto. E aqui a gente teve que o redimensionado foi a que mais teve impacto, o escurecimento, o ruído de sal e pimenta, o borramento gaussiano, o ruído gaussiano e o desfoque de movimento. Certo. Para a segunda pergunta, como quantificar o impacto dessas degradações? E aí, para esse projeto, as análises comparativas de desempenhos e a utilização de outras degradações corroboraram para trazer luz a esses resultados. Não só isso, como a aplicação, né, como eu comentei, de diferentes tipos de degradações, trouxeram luz, e essas técnicas de degradações trouxeram luz a essas perguntas levantadas anteriormente. A medição do desempenho, então, a análise analisar os desempenhos e trazer um valor numérico nela, sanaram essas dúvidas estabelecidas inicialmente, como vimos na apresentação dos resultados. E essa abordagem quantitativa incorporou, de certa forma, e elucidou bem mais essas dúvidas, essas questões levantadas, trazendo contribuições para essa pesquisa. Certo? A pergunta 3, qual foi a metodologia? E essa metodologia utilizada, criada e utilizada, ela mostrou eficiência e trouxe resultados significativos para esse projeto. E, bom, a última pergunta, quais os efeitos negativos? E, de certa forma, é notório que, a análise dos resultados, a gente teve uma redução bastante significativa da acurácia, a distorções de características faciais. Então, a gente percebe que, nesse contexto, essas degradações elas provocam distorções nas faces, nas imagens, e isso, de certa forma, de fato, dificulta o sistema. E, linkando também a isso, a redução, o acréscimo de ruídos, né? Artefatos dessas degradações, de certa forma, acrescentam ruídos e informações indesejadas nas imagens, que dificultam nas comparações, na passagem dessas imagens, dessas imagens nesse contexto, nesse sistema de reconhecimento. Certo. Então, quando eu finalizei esse projeto, o que eu percebi, o que eu podia trazer de contribuição, quais as melhorias que eu podia trazer nesse projeto. Uma pergunta bastante interessante que me veio à mente na conclusão desse projeto foi, bom, e se eu pegasse e comparasse as degradações, mas junto com outras degradações? Por exemplo, se eu pegasse a compreensão JPEG e juntasse ela com o borramento gaussiano e colocasse isso no sistema, quais os resultados obtidos disso? Será que isso ia trazer enriquecimento? Foi uma questão levantada. E, aproveitando o ensejo dessa questão, uma outra questão levantada, uma possível melhoria, é a criação e desenvolvimento de um mecanismo de detecção prévia. Então, seria interessante para esse projeto, e ele possui uma estrutura, uma base para isso, que seria a construção de um mecanismo de identificação prévia de degradação. Então, assim que você recebe uma imagem, ele consegue detectar e já dizer previamente qual é a degradação dessa imagem. Opa, essa imagem tem um ruído gaussiano, essa imagem tem uma compressão JPEG. Isso, no sistema como um todo,
de um aprendizado profundo facilita para a máquina, para a inteligência, reconhecer e já otimizar mais o seu pipeline de processos de reconhecimento. E, linkando também, aproveitando o ensejo dessa outra questão anterior, a construção de um sistema de compensação também traria benefícios, também é uma visão de futuro para esse projeto, que consiste basicamente em um sistema de compensação que considera aqueles valores obtidos, aqueles valores quantitativos extraídos. E isso possa ser interessante na prática, porque ele pode pegar uma imagem bastante ruim, e talvez você só tenha essa imagem, e reconstruir, com base em valores numéricos, compensar ela, projetando um estado original dessa imagem e dizer, bom, isso é uma degradação, ela afeta assim, 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 então a gente pode compensar isso no sistema de reconhecimento facial e dizer a níveis numéricos que, de fato, pode dizer que é o sujeito ou não desse sistema. Certo. Aí agora eu abro para perguntas. Aqui é o link, o QR Code do meu projeto, onde está todos os algoritmos de construção que eu construí no GitHub. Para quem tiver curiosidade, ver também como foi o código, em que linguagem ele foi desenvolvida, está aí disponível. Bom, obrigado e eu abro para perguntas agora. Bom, agradeço o Daniel aí pelo respeito ao tempo, e eu acho que eu quebrei meu mouse. Eu vou falir. Obrigado. Bom, agora vamos entrar para a segunda etapa, para avaliação da banca. Daniel está tomando água aí, tudo bem? Tranquilo? Tá, você pode ficar com o microfone na mão aí. Bom, geralmente a gente dá preferência para quem quiser se escolher. Mais externo, menos externo? Mais externo é o Marota, mais interno é o Camilo. Mais externo é o Marota? Porque ele é do meu grupo do Lisa. Tá bom. Então, vou passar a palavra para o professor Marcelo Marota, fica à vontade. Eu só preciso que você fique um pouquinho mais perto aqui, Marota. Senta aí. É só para poder... O microfone chega lá. Então, antes de mais nada, agradeço o convite do professor Vidal, do Daniel, para estar aqui presente nessa banca, tá? Agradeço a presença dos membros externos também, tá, pessoal? Que bom que estejam todos aqui junto com o Daniel. É um momento interessante de crescimento e avaliação também, né? Principalmente em relação ao que foi realizado na graduação. Então, agradeço por estar aqui e a oportunidade de estar participando, tá? Vamos lá, Daniel, que nem tu falaste, né? Tu teve lá a disciplina, tu até me viu, mas a gente estava na época de pandemia e a gente não tinha se conhecido pessoalmente. Então, antes de mais nada, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Em relação a tudo que eu vou falar aqui, Daniel, então, primeira coisa, eu acho que o trabalho está bem legal, tá? É um trabalho de graduação, tu tem um trabalho de graduação aqui, tá? E todos os comentários que eu vou tecer aqui são em relação ao documento. O que vai acontecer, Daniel? Você vai se formar, graças a Deus, vai estar lá fazendo sua parte profissional e provavelmente tu vai voltar para a UNB, talvez para o mestrado, talvez para o doutorado, talvez para dar uma palestra, mas caso você não volte, o que vai ficar com a gente aqui vai ser a sua monografia. Então, tudo que eu vou falar aqui é em relação ao documento, tá? Porque é o que você vai deixar de fato aqui para nós, caso você nunca mais queira voltar aqui na UNB. Eu espero que não seja o caso, tá? Mas caso você não volte, então eu preciso tecer os meus comentários para tu melhorar o documento, porque é o que tu vai deixar com a gente aqui, tá? Inclusive para os próximos alunos do Vidal, os meus próximos alunos talvez venham trabalhar nessa área, eu gostaria de poder mencionar a tua monografia para que eles pudessem ler, né, e ter como base para também os trabalhos deles também no futuro. Então vamos começar. Cara, eu vou de acordo com o documento, tá? Então vou começar lá no resumo. Tá. Bom, esse texto que tu apresentou no resumo, ele é um parágrafo, mas ele está com uma cara de parágrafo de objetivos, tá? Quando eu li o teu resumo, eu entendi que tu, na verdade, deve ter se inspirado bastante nos objetivos do trabalho, ao ponto de tu começar dizendo que o objetivo do trabalho era tal. Não tem problema ser direto no resumo, tá? Só tem um problema só que, por exemplo, vamos dizer que eu vou passar para um outro aluno.
Aí o outro aluno vai começar a ler o teu trabalho de cara e ele fala assim, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise quantitativa de técnicas de degradação de imagens. Aí ele vai falar assim, tá, mas por que eu vou fazer isso? Então, normalmente a gente começa realmente mapeando o contexto geral, né? Por que imagens têm que ser lidas e por que as imagens têm que ser processadas e por que é importante ver as faces das pessoas, enfim, tu vai ter que ir por esse lado para depois tu chegar no grande problema, que daí é realmente a presença de imagens degradadas, né? E como os algoritmos vão trabalhar essas imagens degradadas, que eles sofrem perdas de desempenho e assim por diante, tá? Então, teu resumo, eu sugiro fortemente que tu reescreva ele, mas nessa linha de tentar contar uma historinha e não de cara tentar dizer assim, meu objetivo é Imergir, né, o leitor primeiro. Isso, porque tu quer ganhar ele, não quer? Imagina alguém, tu quer que a pessoa leia a tua monografia, cite sua monografia, venha a falar o nome do Daniel mais adiante, né? Então, o resumo é a primeira coisa que a gente lê. Então, é um texto muito importante para ti e para tua monografia, tá? Aí, beleza, passando aqui, vou para o capítulo 1, tá? Daniel, eu vou ser bem sincero. O teu documento tinha muita dificuldade em entender qual que era a tua proposta de trabalho, tá? Aí eu vou explicar por quê. Eu não sou da área. Eu não trabalho com processamento de imagem, tá? E aí, mas ao mesmo tempo, eu acho que é super legal ter alguém da banca que não é da área. Exatamente a pessoa dá essa visão, tipo assim, eu sou não especialista e eu tô lendo esse documento que quem sabe eu quero vir a pesquisar nessa área, eu quero ser alguém que vai trabalhar nisso. E qual que é o meu problema aqui? Eu juro para ti, eu acho que eu fui até o teu capítulo 3, não entendendo se a tua proposta era mecanismos de degradação para poder expandir, por exemplo, o meu conjunto de datasets para poder ter mais conteúdo para treinar os algoritmos, base, né? Ou se era para eu poder avaliar o quanto que cada um desses mecanismos de distorção prejudicam os algoritmos. Eu tive muita dificuldade nessa parte, tá? E, inclusive, na tua apresentação isso não fica claro. A demora para poder entender que, na verdade, o que tu está avaliando são os desempenhos, né? São as perturbações dos desempenhos nos vários algoritmos de detecção de faces, né? Tá? Reconhecimento, detecção. Show. Para gente que é da área de redes, é praticamente sempre detecção, tá? Legal. Mas vamos lá. Então, por isso que eu estou comentando isso contigo, porque fica muito difícil de entender. Ainda mais que quando você vem, os seus 3 primeiros parágrafos, tu vem falando sobre o quanto é importante fazer o reconhecimento de faces e as abordagens que vão fazer o reconhecimento de faces. E aí no teu 4º parágrafo, tu vem assim, a partir das premissas anteriores, que tu não disse que eram premissas para começar, então cuidado para usar, tu tentar mencionar algo que tu não definiu como aquilo, tá? Esse projeto tem como objetivo realizar uma análise quantitativa de técnicas de degradação de imagem. Quando eu olhei isso, vou repetir para ti. Realizar uma análise quantitativa de técnicas de degradação de imagem. Eu falei assim, então ele vai fazer um comparativo das técnicas de distorção. Olha como eu estava perdido. Entendi. Eu estava completamente perdido. Contextos, né? Então, assim, eu fiquei muito preocupado, porque eu falei assim, será que ele vai tentar verificar qual é a técnica mais interessante para aumentar o dataset, né, o conjunto de dados? Porque isso é um problema, inclusive tu fala isso. Tu fala assim, nossa, um dos grandes problemas em treinamento dessas técnicas é que a baixa quantidade de imagens que tem. Sim. Aí eu pensei, então o trabalho dele vai ser aumentar essa quantidade de imagens disponíveis. E não é. Tá? Assim, de certa forma, acho que uma coisa que trouxe desconexo nesse texto é porque o meu projeto, né, ele está incorporado em um grupo de pesquisa. E aí uma das contribuições, essa geração de bases, contribui de certa forma para novas bases também. Mas, tá, excelente observação. E eu tenho um problemão aqui, tá? Quando tu fala que tu vai fazer uma análise quantitativa de detecção de degradação de imagens, o que se espera? Que o texto anterior tenha falado sobre degradação de imagens, para eu poder saber o que tu querendo dizer.
E não tem. Inclusive, a palavra degradação, ela aparece no 4º parágrafo já como parte objetivo. Tu não explica a degradação, tu não motiva a necessidade de olhar para essas degradações. Então, assim, a introdução, eu recomendo fortemente que tu dê uma repaginada nela, uma reescrita nela, tá? Show. Inclusive com a motivação sobre as imagens degradadas, o que elas são, por que elas são ruins. Inclusive, sobre as técnicas em si. O que é importante mostrar aqui, tá? Não é mostrar que imagem degradada é ruim. É mostrar que elas não são evitáveis. Então, por exemplo, Sem som.
Peraí. Mutou aqui. É isso, agora abriu aqui. Acho que eles não ouviram a gente falando aqui, mas acho que eu apertei sem querer o botão que não deveria. Pronto. Aí dá para ouvir. Agora você pode conversar com a sua mãe aí, pessoal, mas tá gravando, tá? Ó, o pepino. Café.
Oi, dona Lídia, tá escutando? Acho que é... Deixa eu... Não. Eu ainda estou aqui. Já tá liberada, viu? Já tá Ah, não vai liberada, ter viu? resultado da banca, não? Hã? E o resultado da banca? Vai sair. Se você quiser, pode ficar também. Não, fica aí para ver o resultado. Fica para ver o resultado. Pode ficar, não precisa. Tá. Combinado. Tá de boas aí de horário? 11h30 da noite, mas dou mais uma segurada, mais uma segurada. A banca acabou de chegar, acabou de chegar. Ai, meu Deus, tá bom. Torcendo, vai. Bom, agora nós vamos para a última etapa. Bom, a banca se reuniu e fizemos a seguinte deliberação, Daniel. Deliberação número 1, trabalho aprovado ou reprovado? Primeiro a gente faz isso, verifica. O trabalho está aprovado. Beleza, certo? E a segunda é a menção. Você fazendo as correções que a banca vai... Eles vão te mandar um arquivo, por gentileza, depois vocês mandam para mim por e-mail, tá? Você pega a menção MS ou SS. Vai depender do que você entregar no final, agora, essas correções. Tem prazos, então você não forma, tem datas. Eu tenho que conversar direitinho com você para organizar a sua agenda. Tá bom? E é isso aí, cara. Parabéns pelo trabalho, pelo esforço, pelas dificuldades todas que você passou. Uma pena o pessoal não poder ter ficado até o final, que a parte boa era agora, né? Mas pelo menos o pessoal que está online está aqui. Tem 2 pessoas online aqui. Tinha 10, agora tem 2. A banca foi embora, não foi embora, achou que acabou. É isso aí, tá bom? Isso aí, cara. Parabéns. A palminha agora comigo. Palminha. Aê. Vai ter um monte de palma. Mas não teve, não. Bom, agradeço o pessoal que está de fora aí. Eu vou parar a gravação e encerrar a transmissão. Alguém quer falar alguma coisinha? Só os parabéns pro meu primo, muito orgulho. Deixa eu me despinar aqui. Pronto. Bom, então agora eu vou parar a gravação. Obrigado a todos. Até mais, gente. Ordem. Tem que tirar aí.